Você quer aprender os 7 erros que te impedem de se tornar fluente em italiano? E quer saber a solução para isso? Eu vou te contar no final do vídeo. O primeiro erro que as pessoas cometem é achar que precisam saber todas as palavras em italiano para poder conversar. Mas você conhece todas as palavras em português? Tenho certeza que não. Se você conversar, por exemplo, com um advogado, se você não for advogado, você vai entender todas as palavras que ele fala? Por exemplo, se você conversar com um adolescente de 15 anos, você acha que você vai conseguir entender tudo que esse adolescente fala? Em italiano é a mesma coisa. Então, você não precisa aprender todas as palavras para poder conversar em italiano. Você precisa de um vocabulário mínimo, saber algumas coisas para poder conseguir falar e entender italiano. Que é isso que eu vou falar para você no final do vídeo, tudo que você precisa aprender. O segundo passo, o segundo problema para você não cometer é achar que se você falar errado, você não vai conseguir ser fluente. Olha que eu errei agora. Então a gente erra também quando vai falar português, fala português errado, às vezes não conjuga verbo certo. E em italiano é a mesma coisa. Os italianos também não falam tudo certinho, 100% certinho, eles erram às vezes. E se você estiver conversando ali com o italiano, ele vai ter paciência, vai entender o que você está falando. Então não precisa se preocupar em falar toda hora tudo certinho em italiano. Claro que você vai aperfeiçoando com o passar do tempo, de tanto estudar, mas não precisa ficar com medo de errar. Isso vai te atrapalhar na hora de conversar e se tornar fluente. Outro erro que as pessoas cometem é achar que estudar 2 vezes na semana, uma vez na semana, 1 hora, meia hora é suficiente. Você precisa ter contato todos os dias com o idioma. E aí as pessoas falam: Nossa, mas como? Eu não tenho tempo para estudar todo dia italiano. Você pode sim estudar todos os dias italiano. Você pode sim ter contato com o idioma todos os dias e fazendo coisas simples. Você pode estudar, pegar o curso ou pegar o livro e estudar uma vez por semana, 2 vezes por semana. Mas o contato com o idioma você pode ter através das músicas, através de áudios das redes sociais, assistir a um filme, põe um filme com áudio em italiano e a legenda em italiano ou em português para você se acostumar. Então, o importante é ter contato todos os dias com o idioma. Assim você vai aprender realmente italiano. Porque se você estudar 1 ou 2 vezes por semana, você vai aprender. Mas vai demorar muito tempo. E quer perder tempo, tem tanto tempo a perder assim. Quarto erro que as pessoas cometem é estudar somente através de uma fonte de estudo. Por exemplo, vai lá e compra, vários alunos meus eu sei que fizeram isso. Foram lá e compraram um livro de gramática e estudaram só aquele livro de gramática. Se você fizer isso, você não vai aprender. Ou senão, a pessoa assiste vários vídeos no YouTube, assiste a vários professores legais que ensinam italiano no YouTube e assistem vários vídeos. Você também não vai aprender italiano dessa maneira. Ser fluente, né? Aprender uma palavra ali, as frases, aprende. Mas ser fluente mesmo, não vai te deixar fluente. Comprar um curso, se inscrever em um curso meu ou de outro professor, também não vai te deixar fluente. O que você precisa fazer? Você precisa fazer tudo junto. Se inscrever em um curso, porque aí você vai ter uma técnica, um método que vai te ensinar italiano. Você precisa assistir a esses vídeos, ouvir outros professores, outras explicações, ouvir outras pessoas falando italiano na sua cabeça. É legal ter um livro de gramática para você estudar, fazer lição antiga, né? Faz lição no livrinho. É muito importante. É importante também entrar nas redes sociais e ouvir italiano. É importante ouvir as músicas. Então, quanto mais fontes de estudo você tiver, mais rápido você vai aprender e mais informações, mais vocabulário, mais gramática você vai aprender.
o quinto erro é não ouvir muito italiano. Se você quer falar italiano, você precisa ouvir italiano, porque funciona assim no seu cérebro. Tudo que entra, uma hora vai ter que sair. Por exemplo, se você come muito, ou se você come, né, todo dia, o que você come tem que sair. Vamos supor, você ouve uma fofoca. Alguém vem e te conta uma fofoca. Você não tem vontade de falar a fofoca? O italiano é a mesma coisa. Então, tudo que entra, uma hora vai sair. Então, você precisa ouvir muito italiano, muita música, muitos áudios, muitas aulas, para depois essa informação conseguir sair pela sua boca. Aí você vai conseguir falar. Primeiro você tem que saturar o seu cérebro de tanto ouvir italiano. É assim, muitas pessoas falam isso, né? Ah, eu entendo tudo que os italianos falam, mas eu não consigo falar. Mas vai chegar uma hora que tudo que você colocou na sua cabeça, de tanto que você ouviu, uma hora você consegue falar. Você vai repetir todas aquelas frases que você ouviu durante um tempo. Então, ouça muito italiano, muitas músicas, muitos áudios, muitos vídeos, muitos filmes. Ouça muito italiano, que você vai ver como você vai aprender a falar muito mais rápido. O sexto erro que você não pode cometer é não pensar em italiano. As pessoas falam assim: ah, primeiro eu vou aprender italiano, depois eu vou conseguir pensar em italiano. E não é verdade. É o contrário. Você vai se forçar a pensar em italiano para poder falar. Então você vai ver essa planta e você vai falar italiano. Você vai ver o computador e você vai pensar, na verdade, em italiano. Il computer, la pianta, la maglietta. Então você se força a pensar em italiano para depois você conseguir falar italiano. E o sétimo erro que as pessoas cometem é achar que precisam ir para a Itália ou conversar com um italiano, ser amigo de um italiano, ou ter um professor particular para poder conversar italiano o tempo inteiro. Só dessa maneira você vai ser fluente em italiano. E não é verdade também. Você você vai fazer assim para você falar italiano. Você vai ouvir muita música e vai cantar. Esse exercício de cantar em italiano vai fazer você falar. É impossível você ter alguém disponível para falar com você o tempo todo. Então você tem que dar um jeito para isso. E o que que você vai fazer? Vai ouvir músicas italianas e vai cantar as músicas italianas, cantar, falar em voz alta. Você vai pegar textos e você vai ler. Você vai pegar diálogos e você vai ler, vai interpretar como se você estivesse numa peça de teatro. Quanto mais você falar em voz alta, ler em voz alta, cantar em voz alta, mais rápido você vai aprender italiano. E eu vou te dar uma dica do que você precisa, principalmente se você está começando a estudar italiano agora. O que você vai estudar? Primeiro de tudo, você precisa aprender os artigos feminino, masculino, singular e plural, pronomes e adjetivos. Depois, o que você vai estudar? Os verbos. Você pode estudar os 100 principais verbos, memorizar quais são os nomes, como se fala, pronuncia, e depois as 3 principais conjugações em italiano, que é presente, passato próximo e futuro semplice. Essas são as 3 principais conjugações italianas. Se você aprender essas, você já consegue falar muita coisa e entender em italiano. E depois, o que você precisa fazer? Aprender vocabulário básico, as cores, os animais, as profissões, eh, pedir informações, direita, esquerda, essas coisas, os alimentos, por exemplo, esse vocabulário básico. Se você souber isso que eu te falei, você já consegue falar 50% de italiano e entender. Eu vou deixar algumas aulas para você aqui relacionadas para você poder estudar. E tem uma novidade, eu criei um canal de membros aqui no YouTube e para você participar é R$ 4,99 por mês. E também, se você não quiser mais participar, é só cancelar.
E nesse canal de membros, eu vou fazer aulas de italiano ao vivo, aulas exclusivas, que depois que elas estiverem nesse canal, eu vou vender essas aulas. Vai custar mais caro para os alunos que vão ter essas aulas para sempre, o meu suporte ilimitado. Então, essas aulas vão ficar disponíveis no canal de membros durante 10 dias, exclusivo. Quem fizer parte do canal de membros vai ter acesso exclusivo a essas aulas, vai ter acesso exclusivo ao material novo que eu vou postar toda semana. Vai ter aulas também novas, vai poder tirar dúvidas comigo ao vivo. Nós vamos fazer aulas ao vivo para poder tirar dúvidas. Então a gente vai fazer um contato, vai ter um contato super legal. E também você vai poder conhecer os outros membros para formar grupos de estudos para te ajudar a falar italiano mais rápido. Para você se inscrever no canal de membros, é só clicar aqui embaixo, R$ 4,99 por mês. Se você cansar, você pode cancelar para você se inscrever. A próxima aula já é daqui 2 dias, então se inscreva logo para você poder assistir a aula ao vivo. Va bene? Um bacione!